Salve, senhores, tudo bem? Continuando aqui então, ó, mais problemas dos solos tropicais, tá? A gente vai dar sequência então com a compactação do solo, né? O que que vem a ser a compactação do solo? É basicamente a solidificação do solo, mas principalmente a redução da porosidade, né? Então o que que acontece, ó? Você pode ver que aqui, né, como se fosse um zoom ali no solo, né? E a gente tem os grãozinhos do solo mais distantes aqui uns dos outros, né? E depois da compactação, então, esse espaçamento diminui consideravelmente, né? O que vai deixar, logicamente, o solo muito mais duro, né? E principalmente a gente vai perder a porosidade aqui do solo, então. Então, note o seguinte, ó. Quando o solo está mais espaçado, ou seja, menos compactado, a água vai conseguir ser absorvida aqui pelo solo, né? Quando você compacta o solo, então fica muito mais difícil disso acontecer. Se o solo perde então a possibilidade de aumentar a sua umidade, logicamente esse solo vai ficar menos fértil, né? E o que que vai gerar isso? Bom, na maioria dos casos, você tem o uso muito constante do solo e principalmente o uso de maquinários de grande porte, né? A gente tem atualmente os tratores muito grandes, né? Muito mais fortes do que eram e logicamente muito mais pesados, né? Não só os tratores, mas também as colheitadeiras, né? Então tudo isso acaba socando o solo, né? Você acaba então aumentando ali a resistência desse solo, né? O grande problema de tudo isso, olha o tamanho disso aí, meu, pelo amor de Deus, velho, maior que um tanque de guerra, né? Imagina quanto que pesa. E olha o tamanho, né? Sei lá, talvez arado, né? Que isso aí está carregando, é muito, muito grande. Então não tem jeito, você soca o solo. Tá certo que ele tá tombando já o solo, né? Logo depois que ele tá passando, mas a camada que ele não atinge do solo vai ter essa compactação, né? O que que vai acontecer então, ó? Você perde a porosidade do solo. Então, isso acaba reduzindo sim a fertilidade. A água não vai conseguir ser absorvida de modo tão fácil. As raízes das plantas não vão conseguir penetrar nisso, nesse solo assim de modo fácil, né? Uma coisa que é interessante é que a porosidade do solo é tão importante que uma das medidas, igual, se você quer fazer, sei lá, um plantio pequenininho, quer fazer uma horta na sua casa, e daí, tipo, sei lá, o seu solo não está indo muito bem e tal, uma das medidas que você pode tomar é comprar minhoca. E aí você põe a minhoca no solo e ela vai começar a fazer ali os trilhos dela, né, no subsolo, e isso acaba aumentando a fertilidade do solo, né? Então, uma coisa assim bastante notável. Deixa eu só voltar aqui. E principalmente, como que você vai conseguir acabar com essa compactação do solo? Você até pode ficar meio confuso. Fala, vem cá, mas a compactação e a laterização então são a mesma coisa? Não, a compactação é uma coisa que vai ser gerada, vai ser criada então por esses maquinários, né? E já a laterização vai ser um processo natural, né? Vai ser então a partir da evaporação da água, né, que acaba levando os óxidos ferrosos, né, e de alumínio para a parte superficial, beleza? Para você desfazer a compactação, o que, que você faz? Bom, você faz aquele mesmo processo, né, o escarificador, e aí nesse caso a chuva não vai resolver, porque a água, como a gente viu, vai ser muito mais difícil então dela ser absorvida. Uma coisa que é notável, como a água é menos absorvida, quer dizer que você vai ter um maior fluxo de água na superfície do solo. Resultado disso, você pode aumentar a possibilidade de erosão, né? Porque você vai ter mais água então descendo, se movimentando em cima desse solo e a água vai fazer exatamente isso, ela vai transportar o solo, beleza? Para você desfazer então a compactação, você precisa fazer um revolvimento profundo do solo, né?
as mesmas grandes máquinas então que atuaram na compactação podem desfazê-la utilizando aquele escarificador lá, lembra? Que é tipo um garfão bem profundo que vai revirando então todo o solo. Qual que é um dos grandes problemas? Por exemplo, no estado de São Paulo a gente tem as destilarias de etanol, né, que produzem açúcar também, enfim, e elas arrendam pastos, né, pastagens e tudo mais, enfim, ela arrenda a propriedade. E aí ela planta nessa propriedade toda. E aí eles prometem que quando eles entregarem a propriedade, o solo vai estar bom. Isso é verdade, porque eles adubam, utilizam calcário, né? Só que esse solo pode estar compactado. E como a terra foi arrendada, o cara que arrendou, na maioria das vezes, é um sitiante e ele não vai ter um maquinário que consiga desfazer essa compactação. Beleza? A desertificação. A desertificação, a grosso modo, é a perda da fertilidade do solo. Né? Então você tem um solo aí como esse, né? Visivelmente arenoso, e ele vai perdendo a fertilidade. Isso é muito comum de ocorrer já em regiões que a gente tem o clima semiárido. Então, por exemplo, a evolução do sertão nordestino é virar um deserto. Por quê? Porque o solo vai sendo desgastado constantemente pela falta de chuva, né? Vai perdendo seus nutrientes, então, e a tendência é que vire sim um deserto futuramente, né? Outra possibilidade também é o esgotamento do solo. Uma região dessa aí você pode ver nitidamente que, tipo, fala, né, mas isso aí já é um deserto. Né? Basicamente. E, por exemplo, o sertão nordestino, olha só essa imagem, né? Meu, essa árvore aí, ó, ela já matou suas folhas, tudo mais, vive lutando então para se manter, né? As raízes são profundas, vão ficar buscando constantemente umidade, só que o problema é que não chove, né? Então, por mais que ela tente, ela não vai conseguir. Né? Uma outra imagem aí, ó, o solo, até pela cor, essa cor de branco para amarelado, né? Esse vermelho clarinho aí, esse solo deve ser arenoso. Então, logicamente, que a tendência é que ele vá perdendo a fertilidade. Você bem pode ver aí, ó, né? Quase nada consegue crescer, se desenvolver em uma região dessa, né? Opa, pensei que ia ter uma imagem de queimadas. Mas o que você pode fazer, então, né, o que nós fazemos para acelerar a desertificação? Bom, os solos arenosos sempre serão mais tendenciosos a isso, como eu disse. Se você utiliza mal o solo, como? Aquelas características lá que eu falei, por exemplo, uma delas, monocultura insistente, né? O uso de queimadas, né? Em regiões que têm secas constantes, vão levar, então, ao processo de desertificação de modo muito mais rápido, né? E muito mais fácil de ocorrer, beleza? E daí, mais um problema é o assoreamento. Se eu não me engano, esse é um dos últimos problemas. O assoreamento ele vai estar sim associado à erosão, né? À formação das vossorocas lá. Mas o grande problema é para onde vão aí esses sedimentos, para onde o solo é transportado, né? Por quê? Porque o assoreamento faz isso, ó. Você tem aí um riozinho que está aí passando, né? Mas você pode ver que as bordas dele aí, ó, não estão nada protegidas, né? Não tem uma mata ciliar, porque a mata ciliar funciona igual nossos cílios, né? Nossos cílios protegem nossos olhos. Quando você tem uma mata ciliar, ela vai reduzir a possibilidade, então, de solo, de sedimentos chegarem ao rio, né? Se chegar muito sedimento ao rio, ele não consegue transportar. Então, o que você tem? Ó? Você perde a profundidade do corpo hídrico, né? E existe a grande tendência desse rio procurar um outro caminho, né? Se você jogou muito sedimento ali, pode ser que aquela área não seja a parte mais baixa, então, para o rio seguir, né? E o rio pode se desviar naturalmente, então, dessa região. Lógico que vai gerar uma grande transformação, né? Então, ó, principalmente nas regiões que não tem mata ciliar e que tem solo exposto, quando tem uma chuva, a quantidade de sedimentos que é carregado para dentro do rio é muito grande. Quando você tem a mata ciliar,
você acaba tendo a proteção desse rio, né? Então não vai ser levado muito sedimento para o rio. O sedimento que é levado, o rio consegue então transportar fácil, né? De boa, ele acaba então não perdendo sua profundidade, né? Daí ó, a gente tem uma imagenzinha, né? Um GIF, que nas regiões que eu tenho então ó, plantas aqui, digamos assim a mata ciliar a grosso modo, a vegetação vai reduzir a velocidade da água e a água acaba sendo absorvida pelo solo, né? Já nas regiões que eu não tenho vegetação, a água em parte é absorvida, só que na sua maioria ela acaba transportando o solo para dentro do rio e o rio acaba perdendo sua profundidade, né? Deixa eu só voltar aqui. A gente tem o solo de aluvião. O que vem a ser o solo de aluvião? O solo de aluvião é o solo que vai ser criado pelo transporte de sedimentos do rio, né? Então o rio vai transportar esses sedimentos, são ricos aí, né, em matéria orgânica, portanto vão aumentar a fertilidade desse solo. O que é notável? Notável é que esses sedimentos eles não são assim trazidos em grandes quantidades. Então, todo ano, o rio, no seu período de cheia, ele vai, então, transbordar, né? Vai atingir sua margem superior, e aí ele vai trazer esses sedimentos, né? Que vão aumentar a riqueza do solo. Se o rio trouxer muito sedimento, pode ser que ele não consiga, no outro ano, atingir essa área, né? Então, o assoreamento é um grave problema. Tá? Digamos assim, o solo de aluvião, que é formado por esses sedimentos que o rio traz, vai ter um controle, né? Por quê? Porque esse rio com certeza vai ter sua mata ciliar preservada, né? Então, logicamente que se houver desmatamento, muito plantio aí nos arredores desses rios, eles podem sofrer o assoreamento, que é a perda da profundidade, então, e que pode gerar até um desvio do curso do rio, beleza? Beijão então, senhores, bons estudos aí para vocês e até mais. Tchau, tchau.